Vocês sobre uma pergunta que eu acho que é muito importante e muitas vezes ela não é feita. Eu acabei de vir de uma consulta médica e a médica me fez uma pergunta que todo bom médico faz sobre histórico da família, de câncer e tudo. Enfim, perguntar se na família tem histórico de blá blá blá. E aí o que acontece é o seguinte: quando a gente vai falar sobre transtornos mentais, todos esses transtornos, a gente não discute tanto, não é feito muito essa pergunta, né? A questão do histórico da família, se na família tem outras pessoas. Isso por quê? Por quê, gente? Porque essa pergunta normalmente não é muito feita pelos médicos, pelos terapeutas. Durante anos e anos, os critérios diagnósticos para transtornos, vários transtornos mentais, eles foram sendo alterados, foram passando por uma evolução, modificação, e com isso, a gente não tem esse histórico, assim, para falar, muitas vezes, o que a gente entendia que era um transtorno, por exemplo, a síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger, ela não existe mais. Ela está dentro do transtorno do espectro autista. Não que as pessoas deixaram de ser Asperger, mas é porque elas entraram dentro do transtorno do espectro autista. E aí acaba que a gente não tem esse histórico ao longo do tempo. As pessoas minimizam muito os transtornos mentais também, esse sofrimento, como depressão, e aí segue. A gente não tem esse histórico de dar valor a isso e cuidar. Então, essa pergunta é uma pergunta essencial, mas ela tem que saber ser feita pelo terapeuta, pelo médico, pelo profissional que está acompanhando. Porque como a gente não tem esse histórico na família, é difícil. Então, é muito bom a gente conversar mais ou menos como é que é a família. Então, assim, sobre como é que é o pai, como é o seu pai, por exemplo, você está levando o seu filho a um terapeuta e o terapeuta está ali naquela fase da anamnese, e aí é muito bom resgatar o histórico familiar. Primeiro saber como é que é a conduta dos pais, como se eles se enquadram, enfim, a gente discutir sobre isso, sobre depressão, porque a gente sabe, por exemplo, que as bases genéticas do autismo, do TDAH, do TOD, ansiedade, depressão, eles estão muito correlacionados. As pesquisas estão trazendo cada vez isso mais pra gente. Então, nós entendermos isso é muito importante. Às vezes, aquele tio que tinha padrões restritos, repetitivos, aquele outro, uma tia, por exemplo, com um quadro depressivo, é muito importante a gente levantar isso. Mesmo que não necessariamente a nossa criança vai ter, mas levantar esse histórico familiar, ele é muito, muito importante. E muitas vezes a gente bate ali só pensando em questões, por exemplo, sindrômicas. Muitas vezes as perguntas estão muito ligadas, como eu falei, né? Eu fui à médica hoje, a médica perguntou se minha família tinha histórico de câncer em específico do exame que eu vou fazer, né? Perguntando sobre isso. E aí veio essa reflexão. A gente não discute isso para transtornos. E aí eu comecei a me perguntar por que a gente não faz isso. E é muito importante que a gente se pergunte sobre isso. Será que a gente tem características? Será que a gente... sabe? Os nossos familiares, por exemplo, eu gosto muito de uma coisa que a Cacá fala. Ela fala assim, tal coisa diagnosticada por mim. O meu pai, por exemplo, no meu ver, meu pai, ele tem muitas características do TDAH. A minha mãe também tem bastante características do TDAH, vários sinais e sintomas dentro do TDAH. Não quer dizer que eles sejam, tá, gente? Mas eles têm bastante, tem várias características. E aí a gente se pergunta em relação a isso, porque as bases genéticas, elas são muito semelhantes. Então, essa live foi mais para a gente refletir sobre isso, sobre essa pergunta, que ela é muito importante. Beijo para vocês, um ótimo dia e até mais.